10 livros curtos que não saem de você depois da última página. A seleção nasce de um incômodo. Vivemos cercados de estímulo rápido e descartável, e o pensamento vai ficando raso. A proposta é o antídoto. Leituras breves o bastante para caber na semana e densas o bastante para mudar o olhar. Destacamos um vídeo do YouTube que você vai gostar de assistir. Destaques do YouTube: 10 leituras breves e intensas. YouTube, canal Mônica Alvares. A resenhista reúne 10 livros curtos, comenta o que cada um provoca no leitor e avisa com cuidado quais deles trazem temas sensíveis. Três livros sobre a pergunta que não tem resposta pronta. Em O Mito de Sísifo, Albert Camus parte de uma pergunta direta. A vida vale ou não a pena ser vivida? E chega ao absurdo. A tensão entre quem busca sentido e um mundo indiferente à pergunta. A resposta dele é a revolta, encarar isso com lucidez e sem fugas. O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski, começa onde Camus pergunta: um homem decide dar fim à própria vida, adormece com um revólver na mão e é o sonho que lhe devolve algum sentido. Já Um Artista da Fome, de Franz Kafka, conta a história de um homem que fazia jejuns públicos como atração até deixar de interessar. E ler isso hoje, diz a resenhista, é pensar em redes sociais e em descarte. Sonhos, Abandono e A Sombra do Pai. Ratos e Homens, de John Steinbeck, acompanha 2 trabalhadores itinerantes na Califórnia da Grande Depressão e mostra como um sonho pequeno, a terra própria, se quebra contra o contexto. É um livro que se lê num dia e tem um dos finais mais marcantes que a resenhista já leu. Dias de Abandono, de Helena Ferrante, é visceral e psicológico. Uma mulher trocada pelo marido depois de anos de casamento fica sem chão. E o texto pergunta o quanto colocamos a nossa vida em função do outro. Carta ao Pai, de Kafka, é a carta de 100 páginas que ele escreveu ao pai e nunca entregou. A recomendação da resenhista é começar o autor por ela, porque autoridade, culpa e inadequação atravessam toda a obra. Quatro livros sobre a humanidade e sobre a falta dela. A Mercadoria Mais Preciosa, de Jean-Claude Grunberg, é uma fábula de linguagem simples sobre o Holocausto, fácil de ler, difícil de atravessar. É isto um homem? De Primo Levi, é o relato do próprio autor sobre Auschwitz, sem se demorar em detalhes brutais, e coloca a pergunta central: como seguir quando tiram tudo de você? O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, primeiro romance da autora, vai além do racismo. Colorismo, violência contra a criança e contra a mulher, a tentativa de caber num padrão. As Boas Mulheres da China, de Xin Ran, reúne relatos reais que a jornalista colheu sob censura, dando voz a mulheres silenciadas. Os 2 últimos vêm com aviso explícito de temas sensíveis, e o de Xin Ran pede alguma pesquisa sobre a China do século XX. Curto no relógio, longo no efeito. A lógica da lista é essa: tempo é escasso, então a escolha recai sobre livros que você não vai levar meses para terminar, mas que devolvem muito pelo tempo investido. Vale reparar em como eles conversam entre si. A pergunta de Camus reaparece em Dostoiévski. A inadequação de Kafka ecoa em Steinbeck. O testemunho de Levi e de Xin Han cobra do leitor a mesma atenção. Salve este post para quando bater a vontade de ler algo curto que não seja raso.